Será que o Brasil está realmente preparado para o temido Super El Niño que está se aproximando? E antes de você pensar, isso é só mais uma mudança no clima, bobinha, eu só te peço alguns minutos da sua atenção, porque até o final deste vídeo eu vou te explicar tudo o que você realmente precisa saber sobre o El Niño. O que ele é, por que tantos especialistas estão preocupados, quais previsões merecem atenção, quais são apenas exagero, como esse fenômeno vai e pode afetar diretamente a sua vida e principalmente o que você pode fazer desde já para estar preparado. A pergunta não é simplesmente se vai chover mais em uma região ou vai fazer mais calor em outra. A pergunta que nos interessa é: o que pode acontecer no Brasil se essas previsões estiverem certas? Porque quando o clima muda, não muda apenas o tempo lá fora. Muda o preço dos alimentos, o abastecimento de água, o risco de enchentes, desastres, o risco de secas e com certeza pode mudar a rotina de milhões de brasileiros. Mas infelizmente existe um hábito muito comum entre nós, que eu também faço parte, né? A gente só começa a se preocupar de verdade quando a água já alagou a nossa casa, quando a energia ficou mais cara, ou quando o preço da comida já disparou no supermercado. É o que a gente geralmente faz. A Europa já enfrenta uma sequência de ondas de calor recordes, com temperaturas extremas e milhares de mortes associadas ao calor, segundo autoridades de saúde e especialistas. Mas acima de tudo, eu quero que você termine esse vídeo entendendo o que é fato, o que é exagero, o que a ciência realmente sabe até agora e quais perguntas ainda permanecem sem respostas. Vamos lá. Quando as pessoas ouvem a palavra El Niño, provavelmente elas logo pensam: é aquele negócio que causa chuva e enchente. Só que não é isso. Ele não é uma enchente, não é uma tempestade e nem acontece sobre o Brasil. Na verdade, o El Niño começa a milhares de quilômetros daqui, no Oceano Pacífico, quando as águas ficam mais quentes do que o normal. O mais impressionante é que tudo isso começa com um aquecimento relativamente pequeno das águas do Oceano Pacífico. Apesar de parecer pouco, esse aquecimento é suficiente para alterar a circulação da atmosfera em boa parte do planeta. E quando a atmosfera muda, muda quase tudo junto. Em alguns lugares chove muito mais do que o normal, em outros praticamente para de chover completamente. Algumas regiões enfrentam enchentes históricas, alagamentos, desastres. Outras passam meses convivendo com secas severas e ondas de calor. Ou seja, o mesmo fenômeno pode provocar efeitos completamente diferentes ao mesmo tempo no nosso planeta. Talvez você não se lembre muito bem do El Niño de 2015, mas ele foi terrível. Na África e em partes da Ásia, a seca foi tão intensa que mais de 60 milhões de pessoas passaram a conviver com a fome ou com a dificuldade de colocar comida na mesa. Em alguns países, plantações inteiras simplesmente desapareceram, deixando milhões de famílias sem saber de onde viria a próxima refeição. Enquanto isso, do outro lado do planeta, acontecia exatamente o contrário. Chuvas tão intensas atingiram a América do Sul que a NASA classificou aquele período como um dos maiores episódios de inundação da região em décadas. Só entre Paraguai, Argentina, Uruguai e o sul do Brasil, mais de 150 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas por causa das enchentes. E como se tudo isso já não fosse impressionante o suficiente, 2015 entrou para a história, na época como o ano mais quente já registrado do planeta. Em vários países, incêndios florestais consumiram áreas gigantescas de vegetação, enquanto os oceanos enfrentavam um dos maiores episódios de branqueamento de corais já observados, afetando recifes em diversas partes do mundo. Agora pensa comigo, como um aquecimento relativamente pequeno das águas do Oceano Pacífico, que foi em torno de 2,5 graus Celsius acima da média, consegue provocar seca em um continente, enchentes em outro, incêndios florestais em diferentes países e ainda alterar a temperatura dos oceanos. Agora vamos voltar para um episódio mais recente e que aconteceu em maio de 2024. Você com certeza se lembra das imagens, mas talvez não se recorde da velocidade com que tudo aconteceu. Em poucos dias, uma sequência de temporais transformou o Rio Grande do Sul no cenário da maior tragédia climática da história do estado. A água subiu tão rápido que milhares de famílias não tiveram tempo nem de salvar o básico, nem de salvar seus próprios animais de estimação. Casas desapareceram debaixo da água, bairros inteiros ficaram isolados, e em algumas cidades parecia que o mapa tinha sido apagado. No fim da tragédia, o balanço era assustador. Foram 478 municípios atingidos e mais de 2.300.000 pessoas afetadas.
Mais de 580 mil tiveram que abandonar suas casas. 185 pessoas perderam a vida e centenas ficaram feridas ou desapareceram durante a operação de resgate. O prejuízo econômico foi gigantesco. As estimativas variam, mas estudos e autoridades passaram a falar em dezenas de bilhões de reais apenas para reconstruir estradas, pontes, escolas, hospitais, empresas e bairros inteiros. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Como uma tragédia dessa proporção pode ter relação com um pedaço do oceano que fica a mais de 10 mil quilômetros do Rio Grande do Sul? E a resposta é uma das coisas mais impressionantes da meteorologia. O El Niño não provoca enchentes diretamente. Ele começa com o aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Esse aquecimento altera a circulação da atmosfera em diversas partes do planeta. Os ventos mudam de comportamento, os corredores de umidade mudam de posição, as frentes frias passam a se organizar de maneira diferente. E no caso da América do Sul, esse novo padrão costuma favorecer chuvas muito acima da média sobre o sul do Brasil. Foi exatamente esse cenário que ajudou a criar as condições para as chuvas extremas observadas em 2024. Mas atenção, isso não significa que o El Niño sozinho provocou as enchentes. Os próprios especialistas explicam que a tragédia foi resultado da combinação entre o El Niño e sistemas atmosféricos intensos, volumes excepcionais de chuvas e características locais da região. Ou seja, o El Niño não apertou o gatilho sozinho, mas ajudou a carregar a arma. Resultado? Mais chuva, muito mais chuva. Chuva durante vários dias seguidos. E quando essa chuva encontra rios já cheios, solos encharcados e uma sequência de sistemas meteorológicos atuando ao mesmo tempo, o risco de uma tragédia aumenta enormemente. Existe um detalhe nessa história que quase ninguém conhece. Quando as enchentes começaram, muita gente entrou em desespero achando que o Brasil inteiro ficaria sem arroz. E não era para menos, afinal o Rio Grande do Sul é responsável por mais de 70% de todo o arroz produzido no país. Se um estado que produz 7 de cada 10 pacotes de arroz consumidos pelos brasileiros praticamente para, a primeira reação é pensar, vai faltar arroz. Mas foi aí que aconteceu algo que muita gente não sabe. Por sorte, quando as enchentes atingiram o estado, cerca de 84% da safra já havia sido colhida. Isso evitou um problema muito maior. Se aquelas chuvas tivessem chegado apenas algumas semanas antes, milhares de hectares ainda estariam prontos para a colheita e as perdas poderiam ter sido muito mais severas. E os preços teriam ido para a lua. Mesmo assim, os prejuízos foram enormes. Cerca de 22 mil hectares de arroz foram perdidos, outros 18 mil ficaram parcialmente submersos e aproximadamente 43 mil toneladas de arroz armazenado em silos foram comprometidos pela enchente. Devido às chuvas, o verdadeiro problema já não era a falta do arroz, e sim era conseguir levá-los até nós, pois as estradas estavam destruídas. Pontes foram levadas pela correnteza, armazéns alagados, caminhões sem conseguir circular. O alimento existia, mas a estrada para ele chegar ao supermercado simplesmente desapareceu. Foi justamente por causa desse risco que o governo anunciou medidas para recompor estoques e reduzir a pressão sobre os preços do arroz. Agora vem a pergunta que não quer calar. Se esse super El Niño realmente vier com força que os especialistas estão prevendo, quais regiões do Brasil podem sofrer mais? E principalmente, como que isso pode afetar a sua, a minha, a nossa vida? Antes de responder, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Ninguém consegue dizer exatamente o que vai acontecer no futuro. Se alguém afirmar que já sabe do clima, como que vai ser, pode desconfiar, pois o El Niño pode sim perder a força. O que os meteorologistas fazem é analisar os sinais que o oceano e a atmosfera estão mostrando hoje e comparar com os grandes episódios de El Niño que já aconteceram no passado. E segundo esses especialistas, se as previsões realmente se confirmarem, o Brasil pode voltar a enfrentar um padrão climático muito parecido com um dos eventos mais fortes que já foram registrados no passado. Mas existe uma coisa que pouca gente sabe: o El Niño não trata o Brasil inteiro da mesma forma. Enquanto uma região pode enfrentar semanas de chuva intensa, outra pode passar pelo problema exatamente oposto, com seca, calor extremo e falta de água. É justamente isso que torna esse fenômeno tão impressionante. Vamos começar pelo sul do Brasil. Se esse super El Niño vier realmente forte, como estão prevendo hoje, essa continua sendo a região que mais preocupa os especialistas. Isso porque aumenta a probabilidade de períodos prolongados de chuva, rios subindo rapidamente, enchentes, deslizamentos de terra e prejuízos para as cidades e para a agricultura. Isso não significa que uma tragédia como a de 2024 vai acontecer novamente.
Pode ser que sim e pode ser que não. Ninguém pode afirmar isso com 100% de certeza, mas significa que as condições ficam mais favoráveis para que eventos extremos aconteçam. E é exatamente por isso que os órgãos de monitoramento acompanham esse fenômeno com tanta atenção. Agora, olha como o mesmo El Niño consegue produzir um efeito completamente diferente em outras partes do país. Enquanto o Sul pode receber chuva acima da média, a Amazônia pode enfrentar justamente o contrário. Os rios podem baixar muito, aumentando a dificuldade de transporte para milhares de comunidades ribeirinhas. O risco de queimadas cresce e regiões inteiras podem enfrentar períodos de seca mais severa. Ou seja, o mesmo fenômeno que provoca excesso de água em um lugar pode provocar falta de água em outro. No Nordeste, algumas áreas também podem receber menos chuva do que o normal, dependendo da intensidade do fenômeno. Reservatórios podem baixar, a agricultura pode ser prejudicada, e cidades que já convivem com períodos de estiagem podem enfrentar dificuldades ainda maiores. Já no Centro-Oeste, o maior desafio pode ser o calor intenso e a irregularidade das chuvas. O Centro-Oeste é um dos motores da agricultura brasileira. Quando uma região tão importante produz menos, os efeitos acabam se espalhando por toda a economia. Alguns alimentos podem ficar mais caros, exportações podem ser afetadas e até a inflação pode sofrer pressão. É aquele velho efeito dominó. O problema começa na lavoura, mas dificilmente termina nela. No Sudeste, o comportamento costuma ser menos previsível. Os especialistas esperam uma combinação de ondas de calor mais frequentes com chuvas irregulares. Em alguns momentos pode chover muito acima da média, em outros pode acontecer longos períodos de tempo seco. É justamente essa irregularidade que preocupa porque ela dificulta o planejamento da agricultura, pressiona o sistema elétrico e aumenta o risco de eventos extremos. Percebe como o El Niño vai muito além da previsão do tempo? Quando a gente ouve esse nome, pensa apenas em chuva ou calor, mas na prática ele pode influenciar a produção de alimentos, o nível dos rios, a geração de energia, o transporte, a economia e até o preço que você paga no supermercado. E é por isso que tantos cientistas acompanham esse fenômeno com tanta atenção. No fim das contas, não estamos falando apenas do clima, estamos falando da vida de milhões de brasileiros. Agora eu quero tocar em um assunto que sempre que aparece divide completamente a opinião das pessoas. Vale a pena estocar alimentos? Antes que alguém me entenda errado, eu não estou dizendo para você sair correndo ao supermercado amanhã e comprar um caminhão de arroz. Não é isso. Mas existe uma frase que eu gosto muito. Quem se prepara durante a calmaria sofre menos quando a tempestade chega. Pensa comigo. Se você sabe que um fenômeno climático pode afetar a produção, o transporte e até o preço dos alimentos, faz sentido esperar o problema acontecer para só depois pensar no assunto? Sempre que acontece uma crise grande, seja uma enchente, uma seca ou qualquer problema que afete a produção ou transporte de alimentos, a reação costuma ser a mesma. Muita gente corre para o supermercado ao mesmo tempo, e quando todo mundo resolve comprar arroz, feijão e café de uma vez, o resultado quase sempre aparece no preço, pois esses produtos sofrem escassez e os mercados colocam os preços nas alturas. Será que vale mais a pena ir se preparando aos poucos, sem pressa e sem gastar mais com isso? É exatamente isso que muitas famílias já estão fazendo. Anda aparecendo para mim muitos vídeos sobre estoques de alimentos para esse super El Niño. Essas pessoas não estão comprando o ano inteiro de comida, elas estão apenas aproveitando promoções e vão criando uma pequena reserva dos alimentos que já consomem normalmente. Arroz, feijão, macarrão, farinha, aveia, café, açúcar e outros produtos com validade longa. Se nada acontecer, ótimo. Você simplesmente vai consumir esses alimentos normalmente nos próximos meses. Mas se algum evento climático provocar problemas na produção ou na logística, você não precisa sair desesperado disputando os últimos pacotes do mercado nem pagar preços absurdos, porque é o que eles fazem, eles colocam nas alturas os preços. E talvez você também já tenha visto alguns vídeos mostrando pessoas armazenando alimentos em garrafas PET. Essa é uma técnica bastante conhecida entre quem gosta de organização doméstica e armazenamento de longo prazo. Depois de higienizar e secar completamente a garrafa, muitas pessoas colocam, por exemplo, arroz e acrescentam uma folha de louro ou dente de alho, e assim vão intercalando até a garrafa ficar completamente cheia. Elas fazem isso pois isso ajuda no controle de insetos, embora isso não substitua boas práticas de armazenamento, claro. Então eles fecham bem a garrafa e guardam em um local limpo, seco, fresco e protegido de luz. Quando esse processo é feito corretamente, ele pode ajudar a conservar os alimentos por muito mais tempo, mas eu quero reforçar uma coisa importante.
Isso não é uma recomendação oficial dos governos, nem uma garantia de conservação por anos. É apenas uma prática bastante difundida entre pessoas que gostam de manter uma pequena reserva em casa para caso os preços dos alimentos aumentem devido a alguma tragédia natural. E sinceramente, eu acho que existe uma diferença enorme entre viver com medo e viver preparado. Ninguém faz seguro do carro porque espera bater o carro amanhã. Ninguém instala um extintor porque espera um incêndio. Ninguém compra um guarda-chuva desejando que chova. A gente simplesmente se prepara para situações que podem acontecer. E talvez a mesma lógica faça sentido quando o assunto é clima. Porque quando acontece uma grande crise, quase sempre vemos a mesma cena: prateleiras vazias, pessoas comprando por impulso, preços disparando, e quem deixou tudo para a última hora acaba pagando mais caro por aquilo que semanas antes custava muito menos. E talvez a pergunta não seja: vale a pena estocar alimentos? Talvez a pergunta seja: vale a pena depender da sorte? Antes de terminar esse episódio, eu quero deixar uma dica que pode ser útil para você. Em vez de depender apenas de manchetes nas redes sociais, acompanhe as informações diretamente em quem realmente monitora o clima. Eu, por exemplo, gosto bastante do site Wind. É um mapa interativo onde você consegue acompanhar a chuva, a temperatura, o vento e várias outras informações, praticamente em tempo real. Também vale a pena acompanhar outros sites que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que você pode dar uma olhadinha, porque é importante você ficar ligado no que está acontecendo, não ser pego desprevenido, né? Porque se esse fenômeno realmente ganhar força nos próximos meses, você não vai depender de vídeos alarmistas ou de notícias sem contexto. Você mesmo poderá acompanhar o que os especialistas estão observando. O objetivo desse vídeo nunca foi fazer você sentir medo, muito menos convencer você de que uma tragédia vai acontecer. A ideia foi mostrar que entender o clima é muito melhor do que simplesmente ignorá-lo. Porque quando a gente entende o que está acontecendo, consegue tomar decisões melhores, evita cair em boatos e se prepara com muito mais tranquilidade. E, sinceramente, eu continuo acreditando que informação de qualidade sempre vale muito mais do que desespero. Se você chegou até aqui, eu espero que termine esse episódio muito mais informado do que quando você clicou nesse vídeo. Essa é a missão desse canal: pesquisar, separar fatos de boatos e transformar assuntos complexos em conversas que qualquer pessoa consiga entender. Se esse vídeo fez você enxergar o El Niño de uma forma diferente, aproveita para se inscrever no canal. Toda semana eu vou trazer assuntos que estão movimentando o mundo, sempre com dados, curiosidades e informações atualizadas que realmente fazem a gente pensar. Eu também quero saber a sua opinião. Você acredita que o Brasil está preparado para esse possível super El Niño? Você já pensou em estocar alguns alimentos ou acha que isso é exagero? Escreve aqui nos comentários, eu leio todos eles, e muitos dos próximos episódios podem nascer justamente das ideias que vocês deixam aqui. Um grande abraço, fique bem e nos vemos no próximo episódio de MuCast. Até a próxima!